Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Primeiramente, muito obrigado a vocês por, mais uma vez, estarem participando de um evento da Academia do Psicólogo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o palográfico, né? É um dos poucos assuntos na Academia do Psicólogo que a gente fala que é exclusivo para psicólogos. Tanto é que nessa aula aberta nós não vamos entrar em detalhes do teste, nós vamos falar das aplicações, mostrar um pouco do teste, mas nós tomamos cuidado, porque nós não sabemos se só tem psicólogos aqui. Depois, no curso, sim, nós vamos entrar em detalhes. Bem, deixa eu dar alguns recados para vocês. Boa noite, obrigado, Aline Lopes. Cláudia, Daniela, boa noite a todos. Opa, já tem 70 e está subindo o número. Então, vamos lá. Primeiro recado da noite, aquele recado de sempre. Se o seu computador travar, se a imagem travar, aperte o botão F5. O F5 vai recarregar a página. Se nem o F5 funcionar, fecha a janela, vai lá no link e abre de novo, tá? De qualquer forma, esta aula vai ficar gravada para os membros premium, que são os nossos assinantes do Psicoclub. Esse é o recado 1, apertar o F5, tá? Recarregar a página e não, de qualquer forma a aula vai ficar gravada. Segundo recado, esta aula, gente, ela vale um certificado de horas, de 1h e 30 minutos. É um padrão que a gente tem. Tem aula que dura 1h e 40, tem aula que dura 1h e 20, mas a gente tinha que definir esse padrão e esse certificado é de 1h e 30. Quem recebe esse certificado? Membros premium do Psicoclub recebem automaticamente, não precisa fazer nada. Você vai receber, tá? Em até 48 horas, 72 horas depois, você recebe o seu certificado. Obviamente é um certificado online, mas você pode imprimir, ele tem validade, certificado de curso livre, com 1h e 30 de documentação. 1h e 30, né? Dizendo que você participou desse evento. Se você não é membro premium, se você assinar, você ganha certificado? Ganha, tá? Você tem até 48 horas depois do evento para se tornar membro premium e você recebe o seu certificado. Importante, tem que ficar pelo menos 70% da aula. 70% da aula, e a gente tem como conferir isso. Então, o nosso software depois, ele filtra quem ficou pelo menos 70% da aula, e essas pessoas, se forem membros premium, vão receber o nosso certificado. Esse é o recado 2. Recado 3, e a Tássia já vai começar a aula para vocês. Esta aula, ela está ocorrendo por ocasião do lançamento da 4ª turma, já é a 4ª, do curso Palográfico Descomplicado. O curso começa semana que vem, né? Depois nós vamos abrir aqui oficialmente as inscrições no final da aula, a Tássia vai falar isso com vocês. E eu só quero explicar um pouquinho que esta aula aqui, mesmo que você não queira fazer o curso, não é uma aula inaugural para explicar como é o curso. É uma aula em que a Tássia vai explicar para vocês, principalmente, as diferentes possibilidades de aplicação do palográfico, que é uma ferramenta bastante versátil, uma ferramenta, felizmente, uma ferramenta aí que está nas mãos dos psicólogos, e muitos psicólogos, infelizmente, não conhecem ainda a quantidade de campos em que o palográfico pode ser aplicado, a grande versatilidade dessa ferramenta. Então, o objetivo desta aula é mostrar para vocês onde o palográfico pode ser aplicado, o básico do funcionamento dele, tá? Mas nós não vamos entrar naquilo que é exclusivo para psicólogos, que são as explicações técnicas aprofundadas. Claro que vocês vão tirar dúvidas com a Tássia também sobre várias coisas. Ok, galera, muito obrigado. Venham para o Psicoclub, venham para a Academia do Psicólogo. Quem quiser está convidadíssimo depois a fazer o curso com a Tássia, que começa semana que vem. Quem não quiser também, fique à vontade. E agora eu deixo vocês com a Tássia. Boa aula para você, Tássia. Obrigada, Bruno. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa Masterclass sobre o palográfico. Como o Bruno explicou, eu vou falar quem vai fazer o curso e quem não vai. Eu não vou falar sobre o curso em si, mas eu vou falar sobre a ferramenta palográfico, tá? Então, eu vou explicar, depois eu vou abrir para perguntas, deixando bem claro, gente, que uma das grandes preocupações nossa aqui na Academia do Psicólogo
é justamente a questão da ética. Então, eu não vou aprofundar na correção, na análise realmente do polográfico, primeiro porque é muito extenso e isso realmente dá um curso, tanto é que se transforma em um curso, né? E segundo, porque nessa aula, na Masterclass, a gente não consegue ter controle se todos aqui são realmente psicólogos ou estudantes de psicologia. No curso, a gente consegue ter esse controle, né, de acordo mesmo com o conselho. Então, eu vou me focar muito aqui sobre a história do polográfico e principalmente sobre as aplicações, porque muitas pessoas acham que testes ou mesmo polográfico são usados somente em RH, e não, né? Ele pode ser usado muito mais que isso. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente explicar o que é uma avaliação psicológica, tá? A avaliação psicológica, gente, é o processo que nós, profissionais de psicologia, temos para captar algumas informações do examinando. Eu gosto muito de chamar. O examinador somos nós. O examinando é quem está sendo submetido à avaliação, tá bom? E dentre as ferramentas utilizadas na avaliação, você pode usar testes, observação, entrevista, observação in loco. Você tem várias outras ferramentas. Então, nós temos o macro, que é o quê? Avaliação psicológica. E dentro da avaliação psicológica, nós temos a nossa caixinha de ferramentas, que dentro dessas caixas, uma das ferramentas são os testes. O mais interessante disso é porque a avaliação psicológica é o único serviço exclusivo do psicólogo. Só psicólogo pode fazer avaliação psicológica e só psicólogo pode aplicar, corrigir e analisar testes. Então, eu falo que é uma área de empoderamento nosso, tá? Porque é totalmente exclusivo. O Conselho Federal de Psicologia recomenda que toda vez que você for fazer uma avaliação psicológica, você use no mínimo 2 ferramentas. Então, entrevista mais teste, entrevista mais observação, teste mais observação. Então, no mínimo 2 para que seja corroborado, que o seu diagnóstico realmente seja efetivo, tá bom? Como eu falei, é um processo exclusivo do profissional de psicologia. Eu falo que, assim, os testes, gente, muitas instituições de ensino na graduação, eles não investem tanto em conhecimento de teste, porque ele é um custo, né? É necessário que a instituição faça um investimento muito alto para que os alunos tenham esse conhecimento. Dentro disso, a maioria das graduações das faculdades, universidades, etc., elas optam por não oferecer tão profundamente esse conteúdo para os alunos para não ter esse tipo de investimento. O que, ao meu ver, é um grande erro, já que é realmente nos testes que nós temos o nosso empoderamento ali, porque é algo exclusivo da psicologia, tá? Então, muita gente fala assim comigo, nossa, Tássia, eu não vi nada de teste na faculdade, eu não sei nada de teste. É justamente por causa disso. Porque para você ensinar um teste, principalmente na graduação, você tem que você tem que garantir que aquelas pessoas ali entendam e tenham contato com o material. E disponibilizar esse material normalmente é um investimento muito alto para a universidade. Por isso que eles normalmente não investem nisso. Mas, se vocês entrarem em vagas de emprego, Cato, vagas.com, e pesquisarem sobre vagas para psicólogos, você vai perceber que 89% das vagas para psicólogos no mercado é necessário um conhecimento em algum teste. E quando eu falo em algum teste, normalmente são testes que têm maior demanda. E o polográfico é um deles. Por que o polográfico é um deles? Porque ele dá muita informação. Ele é muito profundo. Muitas pessoas falam assim, não, mas a gente consegue ver isso tudo no Sisquinho? Sim, a gente consegue ver tudo. E você vai entender por quê daqui a pouquinho, tá? Ele pode ser usado em diferentes áreas, demandas. E ele é exigido, por exemplo, para tirar CNH, para retirada de porte de armas de fogo, entre várias outras coisas, tá? Então, assim, o teste, gente, ele é um conhecimento muito válido. Quando eu comecei minha trajetória profissional, o que deu realmente um diferencial dentro do mercado foi o conhecimento profundo em testes.
não só no palográfico, mas eu tenho conhecimento do HTP, do D2, de outros também. Mas o palográfico foi mais, porque ele é muito versátil. Então, eu usava ele dentro de clínica de segurança de trabalho, que nós vamos ver também, dentro de para recrutamento e seleção, para questões assim de indicações de escolas, e foi o que realmente abriu caminhos para mim e abriu caminho para outros alunos meus também, tá? Pessoas que fizeram o curso e hoje já conseguiram se estar no mercado, se posicionar de uma forma legal por causa desse conhecimento. Então, quando a gente fala que é uma questão de empoderamento, é mesmo, porque é um diferencial, e é um diferencial que muitos profissionais não dão muito valor. Por isso que a gente está fazendo essa masterclass, justamente para dar esse valor, para mostrar esse poder para vocês, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho mais profundamente do palográfico, tá? Palo, gente, ele se diz de um material forte. O que significa palo, né? Que tem formato cilíndrico e colocado lado a lado, faça menção de traços. Como profissionais, a gente não chama aquele tracinho de tracinho, palitinho ou risquinho, a gente chama ele de palos. Por exemplo, você fala assim, quantos palos o seu teste deu? Isso é uma linguagem técnica nossa, tá? Às vezes eu vejo alguns profissionais falando assim, é aquele teste dos risquinhos? Não, teste dos risquinhos, a gente fica lá para trás, nós vamos falar o palográfico. E gráfico significado da expressão do gráfico, é a expressão visual dos dados e ou valores numéricos com o objetivo de facilitar a compreensão dos mesmos. Porque ele é gráfico, ele é visual. Quando você pega um palográfico, né, uma folha de aplicação realizada ali, você consegue visualizar muitas coisas e muitos resultados, muitas características, tá? Ele foi... Tá travando para todo mundo? Como é que é? Bruno, dá uma olhada aí. Ele foi criado por Salvador Scala de Milá, na Espanha. Ele foi utilizado... Tá tudo ok? Tem gente que tá normal, então tá tudo ok. No Brasil, ele foi desenvolvido e divulgado por Agostinho Minicucci. Gente, eu tô vendo que tem umas pessoas mandando pergunta. Me manda no final, senão eu não vou conseguir visualizar, tá? Então, no final, todo mundo manda e eu respondo todo mundo. Senão, eu vou ficar indo e voltando e quem estiver acompanhando vai ficar um pouco perdido, tá? Então, no final, eu vou abrir para perguntas e aí vocês repetem todas as perguntas, por favor. Então, aqui no Brasil, ele chegou em 1976. Gente, 1976, se você for pensar historicamente, eu falo que é ontem. É ontem, tá? E o palográfico, ele capta a expressão espacial e a expressão comportamental. Então, é o quê? A expressão espacial, a relação interna, o examinando com ele mesmo, e comportamental, ele com o meio. Sendo que comportamental não tem nada a ver com abordagem comportamental, tá bom? Quando eu falo que ele capta a expressão comportamental, muitas pessoas falam assim, então ele é do behaviorismo, ele é do cognitivo comportamental. Gente, o teste, eu falo que testes não têm abordagens. Quem tem abordagens são os examinadores, tá? Então, não tem, quando falo de expressão comportamental, que a gente fala a expressão do examinando para com o meio, tá? E por que é isso? Porque como que surgiu o palográfico? Eu sempre pergunto, quando eu vou fazer essa explicação, eu sempre pergunto assim, por que você faz a sua letra como você faz? Porque o palográfico, ele tem a origem na grafologia, que é o estudo das letras. Grafologia é algo que a gente não estuda em psicologia, mas o palográfico, ele tem a sua origem ali. Por que você faz a sua letra como você faz? Por que você faz ela tão redondinha, ou tão quadradinha, ou aquela letra de médico, né, que é toda puxada, assim? É justamente por causa de impulsos psíquicos que fazem com que você transmita isso, transforme isso em comportamentos e que é gravado ali de uma forma grafológica. Deu para entender? Tudo que a gente faz, tudo, é condicionado, é guiado por impulsos psíquicos, né? A gente não sabe de onde eles vêm, né? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas a maioria das pessoas não sabe de onde ele vem. E aí, uma forma que a gente vê a demonstração desses impulsos psíquicos é justamente na escrita e justamente na construção dos palos, tá? Então, as pessoas falam assim, porque o palográfico não tem nada a ver. Não, isso aí é uma coisa boba. Gente, não é.
Porque é só você perceber como a sua letra é diferente do seu colega, como é diferente da sua mãe, como é diferente das pessoas em volta de você, e você vai perceber que por que ela é diferente? Justamente porque você tem impulsos psíquicos diferentes. Se não, uma letra de dois irmãos gêmeos, por exemplo, criados iguais, juntos, seria igual, e não é. Porque cada um tem impulsos psíquicos diferentes, tá? E é isso que o palográfico capta. Quando a gente pensa no palográfico, aí eu estou falando, né, mesmo do traço, do desenho, da escrita. Mas não é só a escrita, não é só aquela menção, aquelas características do palo que a gente analisa. É também a forma como ele está dentro do espaço. E qual que é o espaço? É aquela folha de papel, a folha de aplicação. Mas quando a gente fala a folha de aplicação, a gente não pensa só em horizontal e vertical, tá, gente? A gente pensa como 360 graus, para cima, para baixo, porque a gente sabe quando a pessoa escreve muito forte, marca a folha de aplicação. Então, é 360 graus. Muitas pessoas pensam assim, então se vocês analisam, né, está mais para o lado direito, para o lado esquerdo, não, é muito mais que isso, vai além disso, tá? Então, aqui fala, né, que o movimento que o indivíduo constrói ao seu redor está ligado ao relacionamento dele mesmo com o meio. Então, como que a pessoa, como examinando, se relaciona, se constrói, se responde ao meio. Por isso, a gente tem a análise quantitativa e qualitativa, tá? Aqui tem um exemplo nesse slide da psicologia e o espaço. Tá, alguns falando que ainda travado, eu vou seguir qualquer coisa. Bruno, qualquer coisa você me chama, tá? Aqui a gente consegue ver, dentro desse espaço aqui, mais ou menos, gente, é muito a grosso modo, o que tende ao quê? Então, por exemplo, a pessoa tende mais verticalmente para cima. Ela tende a quê? Espiritualidade, misticismo, intelectualidade. Então, mais para baixo, materialismo, né? Então, assim, isso aqui é muito a grosso modo, tá, gente? Por quê? Porque o palográfico, ele é muito extenso, ele é muito denso. Isso aqui, quando a gente coloca essa imagem, é para vocês terem uma noção do quanto o espaço realmente mostra da pessoa, do examinando mesmo, tá bom? Então, por exemplo, se a pessoa vai mais para a direita, progresso, extroversão, altruísmo, futuro. Se a pessoa vai mais para a esquerda, ela tende a ser uma pessoa mais introvertida, egoísta, mais ligada ao passado. Então, aqui vocês conseguem ter uma noção de como o espaço realmente interfere na construção do palográfico, tá bom? Palográfico e sua aplicação. O palográfico, gente, ele pode ser aplicado em pessoas conscientes, é meio bobo falar isso, mas é necessário, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, inconsciente, ou pessoa tiver, sei lá, em coma, não, às vezes a pessoa está, por exemplo, usando muito remédio, alguma coisa assim, ela não pode ser submetida ao palográfico, tá? Então, pessoas conscientes, 8 anos ou mais e fisicamente e emocionalmente aptas. Tássia, ou a pessoa está com a perna quebrada, ela pode ser submetida? Pode, porque isso não interfere. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela está com o punho, eu sou canhota, tá? E isso faz muita diferença no palográfico, inclusive. A pessoa está com o punho quebrado, ou eu estou com um problema, uma dor na mão, vai interferir. Então, ela tem que estar, o examinando tem que estar fisicamente e emocionalmente estável. A pessoa acabou de passar por um trauma, você não pode submeter ela ao palográfico, tá? Então, a partir de 8 anos, não necessariamente tem que ser alfabetizada, tá? Mas que esteja bem, fisicamente e emocionalmente apta para ser submetida. A partir do momento que a pessoa, que o examinando está apto a ser submetido, você precisa ter uma demanda determinada, tá? Então, assim, para que você vai aplicar o palográfico? Vou aplicar o palográfico para ver o que vai dar? Não, você tem que ter um objetivo. O que eu quero avaliar com o palográfico? Toda avaliação psicológica, todo teste, gente, você precisa ter um objetivo. O meu objetivo é ver se esse aluno, ele realmente é desorganizado ou falta atenção nele na aula. Então, ok, vou aplicar por causa disso. Eu vou aplicar o palográfico porque eu quero ver se essa pessoa está em abstinência de álcool ou drogas. Bom, vou aplicar o palográfico, então, para isso. Tem que ter um objetivo, tá bom?
E ele pode ser aplicado em grupo, que também é algo muito interessante, porque e também é o que faz as pessoas gostarem dele, e o Polográfico tem uma demanda muito forte. Ele pode ser aplicado em grupo. No curso Polográfico Descomplicado, eu falo muito sobre isso. Ele pode ser aplicado em grupo? Pode. Mas desde que você consiga supervisionar e ter um controle, ter uma orientação, conseguir dar uma orientação para todas as pessoas que estão sendo submetidas, tá? Porque tem algumas características que você observa na partir do momento que a pessoa está realizando o polografo. Então, é necessário você conseguir visualizar tudo, tá? Análise quantitativa. Quando a gente aplica o polográfico, gente, e vou até dar uma voltada aqui, só para explicar outra coisa, ele tem pré-requisitos. Ele não tem pré-requisitos só de como o examinando deve estar. Isso aqui é interessante, me deu até um insight aqui. Uma vez eu apliquei um polográfico numa pessoa, eu trabalhava numa clínica de segurança do trabalho, né, em parceria, e eu apliquei um polográfico num funcionário que ele trabalhava em altura. Pessoas que trabalham em altura, obrigatoriamente, eles têm que fazer avaliação psicológica. Se o governo, se uma perícia pegar, isso dá multa para a empresa, tá? E aí eu conversei com uma pessoa e tal, e eu apliquei o polográfico, a pessoa, vi que tinha alguma coisa assim, tá, apliquei. Eu vi que o polográfico tinha dado muito, assim, estava muito discrepante, muito discrepante. O que ele me relatou com o que eu vi no polográfico, porque chega um momento, gente, que eu não consigo corrigir o polográfico todo de olho, mas eu consigo captar já algumas informações para, inclusive, devolver um pouco para o examinando e fazer algumas perguntas. Então, assim, eu já virei para ele e falei assim, não, ele falou assim, você dormiu bem? Aí ele falou, dormi. Eu falei, olha, você tem certeza que você dormiu bem? Porque aqui no seu polográfico deu uma alteração, e essa alteração, normalmente, ela é muito relacionada ao sono. Se não for, se você realmente estiver dormindo bem, eu vou te encaminhar, então, para o médico, para a gente poder averiguar isso aqui melhor. Aí o moço pegou e falou assim, olha, na verdade, eu nem dormi ainda. E aí ele foi me contar que a mãe estava no hospital, só que ele ficou com medo de falar que não tinha dormido, e aí eu contar na empresa que ele não tinha dormido e tal, e aí dá algum problema, algum problema para ele dentro do trabalho, né? Mas eu tinha visto, eu vi ali que tinha dado uma alteração. Por isso que é importante a gente ter, né, fazer entrevista, a gente conhecer, a gente, né, criar essa empatia mesmo com o examinando. Porque se eu não tivesse tido essa empatia, eu já tinha passado adiante, tá? Análise quantitativa. Então, assim, a pessoa tem que estar apta. Essa pessoa não estava apta emocionalmente. Pedir para ele voltar no outro dia, pedir para ele dormir bem, pedir para ele se alimentar bem, tudo certinho, tá? Ó, passei errado. Análise quantitativa. Gente, a correção do polográfico, ela é dividida em análise quantitativa e qualitativa, tá? Na análise quantitativa, nós corrigimos, analisamos e interpretamos produtividade. Então, a pessoa pode ter produtividade baixa, média, alta e muito alta. É a capacidade da pessoa realizar tarefas rotineiras, tá? NOR é nível de oscilação rítmica. O quanto o examinando oscila entre a realização do polográfico, tá? E o gráfico de rendimento. O gráfico de rendimento é um gráfico visual do NOR, porque isso é muito importante, porque a gente consegue ver os picos de produtividade e de não produtividade do examinando, tá bom? Então, dentro da análise quantitativa, a gente corrige, e analisa e interpreta produtividade, nível de oscilação rítmica e gráfico de rendimento. No polográfico descomplicado, a gente faz ainda uma comparação entre o primeiro e o segundo tempo, tá? Se alguém foi submetido ao polográfico aqui, deve estar me entendendo. Primeiro tempo é aquele primeiro tempo teste. O segundo tempo é o segundo tempo, que é um pouco maior, é o tempo que a gente chama de oficial. Quem já foi submetido ao polográfico? Me manda aqui que eu vou dando uma olhada se tem muita gente que foi submetido ou não, tá? Enquanto eu passo adiante, eu vou dando uma olhadinha. Vamos lá. E aí, quando a gente... então, várias pessoas. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando dos primeiros e segundos tempos. Ótimo. Análise qualitativa. Já fiz pelo menos 2 vezes. Legal.
Depois que a gente corrige, faz a análise quantitativa, a gente passa para correção, interpretação e análise qualitativa. E é bem isso mesmo, tá? De qualidade. Então, a gente corrige algumas características que eu vou passar com vocês aqui um pouco superficialmente. É como eu falei, gente, eu não consigo trazer, porque além de ser muito grande, né, a questão mesmo da gente respeitar a ética do processo e da ferramenta. Então, a primeira coisa que a gente faz, que a gente corrige, é a distância entre os palos, tá? Distância entre um palo e outro. Samanta, coloca as perguntas no final, por favor. No final eu vou responder todas, senão eu fico muito perdida, tá? Então, com a distância entre os palos, a gente consegue corrigir quantos palos tem por centímetro quadrado. Gente, cada característica dessas, a gente corrige uma média. A gente faz uma média. Então, distância entre os palos, a média da distância entre os palos. Inclinação dos palos, a média da inclinação dos palos, tá? E, de modo geral, gente, eu tenho uma cachorra, vocês estão me ouvindo, né? A Nina tá latindo. Desculpa. Acabou que ela aparece por aí na aula. Tá aqui. Ela nunca late, mas resolve latir agora. A inclinação dos palos, ela é um pouco ela é representada pela forma como o indivíduo se relaciona com os outros, tá? Então, a distância entre os palos é a relação interpessoal, a inclinação dos palos é a relação do examinando para com os outros. A gente analisa muito a relação interpessoal, questão de hierarquia, muito isso, tá, gente? Questão de saber receber ordens, isso é tudo muito averiguado dentro do palográfico. Depois a gente continua a nossa correção em direção das linhas, tá? Aqui a gente vê se as linhas sobem, se as linhas descem, como que é a orientação das linhas. Mas todas as linhas são retas. Não, não são, tá? Inclusive, nessa direção das linhas, a gente calcula a média do grau, quantos graus ela sobe, ou quantos graus ela segue, ou se ela é retilínea normal, tá? Porque a pessoa já sabe as respostas, porque uma das primeiras categorias é a retilínea normal. Depois nós temos distância entre as linhas. Você percebe como tudo a gente analisa, corrige, interpreta, tudo. A distância entre as linhas. Ela também simboliza o relacionamento interpessoal, tá? Ou seja, qual a distância que aquela pessoa quer, né, ou necessita de outras pessoas. Tássia, mas então a pessoa querer distância de outras pessoas, não gostar de contato com outras pessoas é ruim? Não. Se você tem uma pessoa, por exemplo, que tem um trabalho muito meticuloso, um médico, você está contratando um médico para algo muito meticuloso que ele faz sozinho. É excelente ter essa característica, entendeu? Eu tenho um aluno na escola que eu acho que ele é autista porque ele não se relaciona com as outras pessoas. Aí você faz um teste desse, a pessoa não é autista, ela só tem um relacionamento interpessoal, ela gosta de distância, ela não gosta de relacionar com outras pessoas. Percebem? Todas as características são importantes. Pressão e qualidade do traçado. A pressão e os traços, gente, é questão assim, como que essa característica é uma das mais extensas, tá? Porque a gente analisa coisinha por coisinha. Se o traço é mais grosso, se o traço é mais fino, se o traço é em forma de punhal, se o traço é em forma de, sei lá, de laço. Então, ela mostra muito das atitudes da pessoa, tá? Pressão e qualidade de traço, mas quantas apresentar. Então, não necessariamente a pessoa tem uma característica só, você vai meio que ticando, ela apresenta isso, ela apresenta aquilo outro. Inclusive, tem a questão do tremor, né? Que a gente vê, apresentou tremor. Uma das coisas que é avaliada no polográfico é se a pessoa tem algum problema neurológico, tá, gente? Então, tudo isso também é visto. Se a pessoa tem abstinência de drogas, eu vou falar sobre isso mais para frente. Análise qualitativa do tamanho dos paus. Nós vemos também calculando a média do tamanho dos paus, tá? Então, como que é o tamanho? É grande, é pequeno, é médio, é crescente, é decrescente? Então, a gente também calcula isso. E isso da confiança, devido com seus próprios valores pessoais, ou valorização ou depreciação de si mesmo, tá? Ou seja, e também como o indivíduo se comporta quando é chamado, tá bom? Então, o tamanho dos passos tá muito relacionado com como uma pessoa se vê e se relaciona ela mesma, entendeu?
Margens. Nós calculamos a margem esquerda, a margem direita e a margem superior. E normalmente me perguntam assim, Tássia, por que a gente não calcula a margem inferior? Porque a gente não tem não tem uma média para cada um acaba o palo num ponto da folha. Como que os testes, gente, eles são construídos assim. A pessoa, né, o Salvador Carlos de Milagres construiu o teste. No que ele constrói o teste, aquilo ali, ele é testado, nosso teste é testado, é testado com várias pessoas, inclusive a gente tem o SATEPS aqui no Brasil, que todos os testes eles têm que passar por um teste mesmo, X pessoas têm que ser submetidas àquilo. A partir daquelas pessoas que são submetidas, a gente vai puxando as informações que são que aquela ferramenta dá para a gente. E aí é construída as médias. Então, por exemplo, de 1.000 pessoas, X apresentaram 5 centímetros de margem. Então, essa vai ser a média, entendeu? A maioria, a média, lembra de estatística? Média, a maioria das pessoas, tá? Então, a margem inferior não tem uma média, porque cada um realmente acaba em um ponto, e essa é uma característica que, por exemplo, poderia interferir em outras características, como o tamanho dos paus, direção das linhas. Então, nós não temos margem inferior, tá? Então, nós temos a margem esquerda, que é relacionada ao momento de desenvolvimento psicossocial, ao passado, introversão, segurança, regras. A pessoa sabe conceber regras, ela sabe internalizar regras. Margem, isso é uma coisa interessante, que uma vez a margem esquerda, eu fiz esse teste, e era uma pessoa muito custosa, que não sabia, não obedecia regras. E aí, quando a gente foi fazer esse teste, inclusive não foi bem o objetivo, porque a gente estava fazendo um desenvolvimento profissional, mas eu acabei captando essa informação. A margem esquerda deu tudo ok. Então, era uma pessoa que sabe internalizar as regras, só que ela não queria obedecer às regras. Percebe como é diferente? Não é que ela não internalizava regras, ela só não queria obedecê-las. Então, assim, isso foi um ponto muito interessante no desenvolvimento dessa pessoa. A margem direita está relacionada a figuras de autoridade, objetivos, capacidade de adaptar a mudanças e a novas situações, né? A adaptabilidade. Margem superior está relacionada à capacidade do examinando de lidar com situações sociais, harmonia em fazer suas tarefas e controle de reações em ambientes sociais, como que ela no mundo, né? Relações sociais. Organização. A gente vê o nível de organização do examinando, né? Ruim, bom, muito bom. E nós temos os biótipos e casos especiais. Biótipos e casos especiais, você lembra que eu falei para vocês que quando constrói o teste, vê a média disso, a média daquilo, e aí é construído assim, todo aquele manual que a gente estuda, faz, lê, recorre. Então, eles perceberam que pessoas com determinadas características, elas apresentavam casos especiais. Então, por exemplo, todo mundo que tinha característica A, B e C eram impulsivas, né? Ou são impulsivas. Todo mundo que tem a característica A, X, Y tem uma tendência à depressão, tem uma tendência à emotividade. Isso aqui é um ponto muito importante, eu bato muito nessa tecla no curso Polográfico Descomplicado, que é o quê? A gente tem que falar que a pessoa tem uma tendência a. Testes não são para rotular, são para ajudar o examinando a se entender e a gente entender ele para poder trazer um bem-estar, tá? Então, então a pessoa deu isso, então ela é depressiva? Não, ela tem uma tendência à depressão. Então, temos o quê? Uma luzinha vermelha e a gente pode ajudar essa pessoa, tá? E os biótipos são características que agrupadas se transformaram, eles agruparam características e deram nomes. Cordoblástico, meroblástico, são assim, pessoas mais técnicas, né? É uma linguagem mais técnica. E eu acho que isso é, assim, não é importante, mas a gente tem que aprender, porque eu não viro para você e falo assim, nossa, aquela pessoa é tão meroblástica, né? Que é o biótipo. O que é o meroblástico? Tem características X, Y, Z, etc. Entendeu? Não é algo muito usual, mas é algo que a gente tem que aprender, até mesmo para se a gente for usar fazer algum documento,
algo de uma linguagem técnica, a gente também tem que saber do que se trata, tá bom? Pontos de atenção. Em todas as características, gente, é calculado, interpretado e analisado a média, igual eu falei. Em todas as características, há situações especiais que fogem da regra matemática. Isso é algo que realmente eu bato muito na tecla do polográfico descomplicado, porque, né, de todos os meus alunos, na verdade, porque, assim, a gente não pode, como eu falei, não, o teste não é para rotular, não é para poder segregar, ó, agora os tendências à impulsividade para cá, as tendências de depressão, não é para rotular, e como o ser humano mesmo, todas as características que a gente passou agora na análise qualitativa, tem as partes que são matemáticas e tem situações especiais, que fogem da ordem matemática. E porque em cada característica, gente, a gente faz uma correção matemática, então tem tabelas, né? O pessoal vai sair correndo agora eu falando isso. Mas a gente tem umas tabelas que são bem tranquilas, tá, gente? Não precisam sair correndo. A gente tem tabelas, a gente tem interpretação, a gente encontra a característica que pertence mesmo àquele resultado encontrado, mas nós temos as situações especiais que fogem dessa ordem matemática, tá bom? Então, então assim, é só matemática, é só pegar a pessoa e colocar um número ali e rotular ela naquele número? Não, não é. É muito além disso, tá? Na verdade, é nada isso, né? É profundo, não é tão simples assim. Então, uma coisa que eu prezo muito é a gente treinar o olhar. Quando eu falo que eu pego um polográfico e eu consigo já ali, de olho, ver algumas questões, algumas características, né, e já trazer para o examinando, é porque a gente treina o olhar, principalmente nas situações especiais. Eu não sei se eu falei ali em cima, mas eu acho que eu não falei. Outra coisa que a gente vê também é muito agressividade, níveis de agressividade, tá? Então, no polográfico, eu vou falar as aplicabilidades dele com mais calma, mas é porque eu acho que eu não sei, eu me desatentei ali. O nível de agressividade, gente, é algo muito interessante, porque a gente analisa a agressividade consigo mesmo. São 4 tipos de agressividade, tá, gente? Fala, agressiva vai sair batendo? Não. Tem agressividade socialmente aceita, tem heteroagressividade, que é a agressividade que começa meio socialmente aceita, depois pode passar por agressividade física, agressão física. Tem agressão física e tem aquela agressividade interna, a pessoa que se cobra demais, tá? Então, nós temos vários tipos de agressividade e é uma das coisas que a gente consegue ver. Eu já teve ponto, assim, fulano, sei lá, tá... Eu tentando florear aqui para não dar nome aos bois, mas vamos lá. Fulano é agressivo. Tá bom, ele é agressivo. Ou, fulano não é agressivo, é nada, mas tá rolando, o pessoal não gosta muito dele. Ou, a turma que ele anda, ele tá sendo excluído. Quando eu faço o teste, ele é agressivo. Só que ele é socialmente agressivo, uma agressão socialmente aceita. O que é uma agressão socialmente aceita? É que ele fala assim, foi apelido, meio que fica pressionando os outros. É uma agressão um pouco velada, entendeu? Uma ferramenta também muito excelente para corroborar casos de violência, né? Então, fulano não sei o quê, a gente consegue ver níveis de agressividade. Inclusive, eu vi uma pessoa também que estava numa crise de estresse fortíssima. Aí, quando aplicou o polográfico, eu vi que ela tinha um nível de agressividade interna, pessoa que se cobra, altíssima. E o líder dele tinha também uma agressividade de pessoa que cobra do outro. Putz, é uma bomba, isso é puro estresse. A pessoa que se cobra muito, ela precisa de uma pessoa que não vai cobrar nada. Senão, estressa mesmo. Então, isso é muito importante, até como você vai colocar, ver como que é o posicionamento daquela pessoa em grupos, em times, seja escola, empresas e etc. E também, gente, né, eu falei de situações especiais, há também as características que se comunicam. Então, assim, a gente estuda a organização. Mas organização com direção das linhas ascendente, que é para cima, significa tem uma outra interpretação. Então, aquilo ali vai ficando mais rico ainda para uma análise. Só para vocês terem uma noção, gente, quando eu vou corrigir um polográfico,
agora que eu já tenho uma experiência legal, eu demoro uma média de umas 2 a 4 horas, dependendo, né? E é umas 4 páginas. As 4 páginas só de análise. A não ser, né? Isso quando eu falo assim, eu vou corrigir o parágrafo inteiro, né? Vou fazer tudo. Porque normalmente o que você faz? É o que eu falei lá. Ah, eu quero analisar isso. Então você corrige aquele determinado aspecto, você vai direto ao ponto. Ainda mais que você tem conhecimento do todo, você consegue captar e ser mais prático nesse ponto, tá bom? Aplicações. Agora sim, a gente chegou à parte que todo mundo gosta. Que é o quê? Como que a gente. Onde a gente pode aplicar o palográfico? Eu já dei alguns exemplos aqui nas minhas falas, mas eu vou falar algumas mais específicas. É importante, gente, que para a gente aplicar o palográfico, relembrando, o material tem que ser tudo original, tá? Isso conta muito na hora de aplicar. Então, tem que ser um material original. A gente tem pré-requisitos de ferramentas, que é folha de aplicação original, lápis redondo, né? Apontar o lápis e tirar o pozinho. Então, a gente tem uns pré-requisitos que eu ensino no curso. A gente também tem que garantir que o examinando está bem, lembra do caso que eu contei? Tem que garantir isso. Não pode haver interrupções durante a realização da aplicação. Então, colocar um lembretinho, avisar o pessoal, olha, não incomodar, alguma coisa assim, porque senão isso realmente interfere. E respeitar, como eu falei, né, pré-requisitos de materiais e ferramentas. A mesa não pode ser, não pode ter alto relevo, então há todo pré-requisitos para isso, tá bom? Vamos lá. Então, vou falar alguns lugares onde pode ser aplicado o palográfico. Em primeiro lugar, é instituições ou organizações, empresas, né? Você pode utilizar o palográfico tanto em recrutamento e seleção, que é o mais usado de todos, né, gente? Como também em desenvolvimento e acompanhamento profissional. É uma coisa impressionante isso, porque eu vejo muitos profissionais utilizando o palográfico na hora de recrutar e pega aquela ferramenta depois, arquiva e fica. E enquanto ele poderia, por exemplo, depois de um ano, aplicar o polográfico e mostrar para a pessoa, olha a mudança. Você pode fazer, por exemplo, um trabalho de acompanhamento profissional com essa pessoa, principalmente se for um líder, né? Se for um supervisor, um gerente, e mostrar, olha a diferença que você teve. Você consegue mostrar, ter palpável e documentado a mudança que a pessoa teve. Isso é muito importante para você e para a pessoa. Então, eu vejo muita gente usando em recrutamento e seleção e depois meio que pegando esse material e deixando lá. É um material muito rico, tá? A gente consegue ter produtividade, relação interpessoal, a gente consegue ter agressividade, a gente consegue ter questão de abstinência, é muito importante isso aí. Eu acho que, principalmente quem trabalha com, por exemplo, eu sei que empresas que têm caminhoneiro, trabalham muito essa questão, né, do vício mesmo em substâncias, seja droga, seja álcool. Então, você pode usar o polográfico, né? Então, assim, é muito mais do que só recrutamento e seleção. E eu queria deixar muito claro isso aqui, uma bandeira que eu levanto. Porque eu vejo muitos profissionais não usando todo o potencial da ferramenta. Não sei se porque não sabem, não sei se porque não há espaço, mas ele é muito mais do que só recrutamento e seleção, tá? Você fazer esses dias para trás, eu fiz um polográfico. Tem uma empresa aqui muito grande mesmo, e eles contrataram um piloto, porque aparentemente o dono comprou um avião, e aí tinha que avaliar o piloto. Eles mandaram para mim, para eu fazer o polográfico. Então, assim, eu ainda falei com ele, falei, olha, né, dou um feedback. Então, ok. Aí eu combinei com eles, vamos fazer um outro teste daqui a um ano? Vão. Porque eu sei que ele vai passar por uma questão de desenvolvimento dentro da empresa, sabe? Então, vamos aproveitar isso. Então, assim, pega o teste, você aplicou na pessoa recrutamento e seleção, tá ali o teste dela, fala assim, marca daqui a um ano eu vou reaplicar, porque o palografia tem validade de um ano, tá? Então, assim, não tem motivo para você aplicar antes. Então, daqui a um ano eu vou fazer um trabalho com a pessoa de acompanhamento, a pessoa, né, tá fazendo uns treinamentos, alguma coisa assim, umas vivências, sei lá.
Vou fazer daqui a um ano de novo, o que pode ter mudado na vida dela, o que ela agregou para a empresa. Excelente, por que não? Né? Converse isso. Se a empresa faz esse investimento, com certeza ela vai querer aproveitar ainda mais esse investimento. Agora, a grande questão que eu já ouvi, eu vou agora defender um pouco a empresa. Eu vejo muitas empresas que estão dispostas a realmente usar o Palográfico com todo o potencial, mas não tem profissionais para isso, não tem profissionais competentes que têm esse conhecimento da ferramenta para isso. Então, é o que a gente está fazendo aqui, aprendendo, né? Escola. Dentro do contexto escolar, gente, ele pode ser, ele é útil tanto para os funcionários, professores, diretores, né, cantineiros, etc., como para os alunos também, tá? Ele pode, a gente pode aprender a partir dele. Se realmente o aluno tem, por exemplo, uma dificuldade escolar, ou ele está meio que de preguiça, tem uma produtividade lenta ou está de preguiça. Uma vez, gente, chegou para mim uma demanda de um aluno e eles queriam saber se ele tinha hiperatividade. E aí eu falei, a gente precisa que você faça avaliação psicológica nessa acho que quantos anos que tinha? 14, já tem um tempinho, gente, 14 a 16, tá? A gente quer saber se o fulano tem hiperatividade, porque a escola acha que ele tem hiperatividade, e encaminhou para fazer uma avaliação psicológica. Blá, blá. Quando eu fui aplicar o palográfico, ele adorou. Ele se sentiu motivado, ele se sentiu ali, assim, como se tivesse uma competição dele com ele mesmo, sabe? E ele ficou, o palográfico gastou uns 10 minutos, no máximo, 10 a 15 minutos, quieto, fazendo, e produziu uma produtividade super alta e tal. Ele não se entediou hora nenhuma da atividade. Nem na hora que estava conversando comigo. E aí conversa vai, conversa vem. Aí depois eu fiz uma entrevista com os pais. Eu fui perceber que, na verdade, o fulano, ele não se interessava mesmo pelas aulas. Porque aquilo ali para ele era muito fácil. Ele era muito banal para ele. Ele queria algo que desafiasse ele. Então, por exemplo, a professora passava dever de casa, ele achava tão fácil que ele não fazia. Entendeu? Ele tinha as atividades da sala, aí ele fazia e depois ia bagunçar. Então, na verdade, o problema dele era o oposto, entendeu? É que ele realmente, ele tinha uma facilidade tão grande dentro da sala de aula que aquilo ali entediava ele. Então, ele não era hiperativo, entendeu? Ele não tinha que tomar remédio, né? Porque logo vem um remedinho ali para o menino ficar quieto. Não. Ele simplesmente a escola tinha que adaptar os exercícios dele, as atividades dele, para algo que realmente desafiasse ele. E isso eu vi tudo no Palográfico. Produtividade alta, organização ok, sabe? Não tinha nada que desabonasse a pessoa. Então, assim, essa parte, a gente anda numa era de hiperatividade, Ritalina e etc. Isso aqui é algo muito importante. Vivemos também, infelizmente, numa era de suicídio nas escolas. Essa semana mesmo eu estava vendo um artigo sobre quantas escolas em São Paulo estão preocupadas com o número de suicídio vem aumentando muito. E nós somos os profissionais competentes para trabalhar isso. E, por exemplo, no Palográfico a gente consegue ver tendências de depressão, que é algo que está muito relacionado, né? Então, assim, a escola também tem o seu uso, tá? Contexto hospitalar. Esse é um contexto que ninguém pensa que tem produtividade, que tem aplicabilidade, mas tem. E eu gosto muito de contar esse caso. Contexto hospitalar. Claro, gente, que não é muito utilizado, assim, não é muito utilizado, porque ali normalmente as pessoas não estão aptas fisicamente e emocionalmente. Mas há situações especiais, tá? Você pode usar no contexto hospitalar tanto com os funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc., como também com pacientes. E esse é um caso real que eu consegui acompanhar. Um menino de 23 ou 26 anos, hoje eu sou péssima com lembrança assim, de números, ele caiu ou pulou do apartamento, tá? E aí, ele não chegou no hospital e tal, todo, né, péssimo, e aí ele não lembrava de ter pulado ou caído. Então os médicos não sabiam se era algo, por exemplo, um apagão e aí ele caiu, ou se era uma tentativa de suicídio.
Então, ou seja, não tinha como dar um diagnóstico para a pessoa, para o jovem, né? E conversa vai, conversa bem, não lembro, não lembro, não lembro. Quando essa pessoa, ele ficou bem, né? Fez um trabalho psicológico, fez um trabalho de acompanhamento, tudo, ele ficou bem, foi possível fazer o polográfico nele, tá? E o polográfico, ele mostrou muito que de relações interpessoais, ele não gostava muito de relações interpessoais, tinha dificuldade de relacionamento social, tá? Não mostrou assim, uma tendência à depressão, mas não o bastante para ser um suicídio, entendeu? E mostrou que, assim, um estresse muito grande. Fritada dos ovos. Fizemos entrevista também, tudo. O que acontece? Esse menino, os pais têm uma projeção nele muito grande. Ele nasceu para ser o campeão. Inclusive, ele estava fazendo medicina. Ele fazia medicina, mas não queria cursar medicina. Ele morava num lugar onde não queria morar, porque ele tinha que morar para cursar medicina. Então, foi mais uma crise de estresse por todo o contexto que aconteceu isso, tá? Então, assim, a gente não tem como a gente afirmar se ele caiu ou foi uma tentativa de suicídio. Mas, com certeza, foi uma reação que o corpo dele teve ao meio e que isso foi... Nossa, olha, isso trouxe... O polográfico trouxe mais claro para a gente isso. Porque quando a gente viu aquele jovem, naquele contexto, tudo, dentro do contexto familiar, de tudo, uma relação interpessoal muito, muito difícil, assim, né? Dificuldade muito grande de se relacionar, um nível de estresse muito alto, tudo isso, as coisas começaram a ficar mais claras e a gente começou a ser guiado pelo diagnóstico, tá? Então, olha que interessante, nunca a pessoa pensaria nisso, né? Mas é algo que aconteceu de verdade. Inclusive, depois o menino saiu, né? Os pais foram orientados, tudo certinho, taranã, e aí deu certo dele ser diagnosticado da forma correta e receber todo o procedimento correto. Tá vendo como que o polográfico não é para rotular, não é só o polográfico, testes não são para rotular. Testes é para entender e levar a um bem-estar. Que é isso a premissa da psicologia, né, gente? Aplicações do polográfico clínica, eu falei um monte de contexto clínico aqui, mas a gente consegue ver se a pessoa tem tendências depressivas, se a pessoa consegue lidar com a organização, se a pessoa ela está em abstinência de álcool, drogas, se a pessoa tem hiperatividade, como que são as relações interpessoais dela. Ah, eu tenho um problema no meu casamento, por isso, isso e isso. Tá, mas como é que a pessoa se relaciona com outras pessoas? Ah, nunca foi de se relacionar. Vamos ver aqui no teste? Então, a gente consegue dar... Eu falo que o teste, gente, é um raio-x de como a pessoa está naquele momento. Por isso que ele tem validade, igual o raio-x mesmo tem validade, tá? Outra coisa que eu acho interessante no uso do polográfico em clínica é porque eu vejo que os profissionais em si, eles levam o processo clínico muito no abstrato, né? E isso, às vezes, para o cliente, para o paciente, ele é muito difícil. Assim, eu já escutei várias pessoas falando assim, ah, poxa, mas eu fiquei 3 anos, 5 anos em terapia, eu não vi mudança nenhuma. Eu, Tássia, né, como eu uso das ferramentas do meu diferencial. Então, o quê? Quando eu começo a fazer um processo psicoterápico na pessoa, junto com a anamnese, eu aplico o polográfico. Porque vai me trazer algumas informações ali que vão ser importantes, até no processo de psicoterapia eu levar para ela. Mas por exemplo, mas você não lida bem com hierarquia, né? Como que é lidar com hierarquia? E aí a gente consegue, depois de um ano, fazer um outro polográfico e ver as mudanças. Lembra, o polográfico é gráfico, ele é visual. Então eu consigo, o polográfico, ele transforma a mudança do paciente-cliente em algo palpável, algo que ele consegue ver e falar assim, poxa, isso aqui está fazendo diferença mesmo na minha vida, tá? Então acaba que é um retorno do cliente ao paciente, que eu acho muito legal, tá? E as aplicações obrigatórias, retirada de CNH, que eu vi ali muitas pessoas falando que, que eu fiz quando eu fui tirar CNH, eu fiz, muita gente faz quando vai tirar CNH, porque não é gente, todas essas tirar CNH, porte de arma de fogo, NR35 de altura, concurso público,
Não é obrigatório o palográfico, mas ele é o mais utilizado. Inclusive, ele é o teste. Quando você vai aplicar um teste, tem que ver se ele está. Como é que fala? A gente fala assim, o teste caiu, né? Porque algumas vezes o teste perde a validade ou acontece alguma coisa e aí ele fica inapto para uso. O holográfico é um dos testes que menos acontece isso, porque ele é muito seguro, tá? Então ele é um dos mais utilizados. Eu gosto também muito do custo-benefício dele, porque, por exemplo, tem o Rorschach. Eu sei aplicar o Rorschach, mas um material do Rorschach é R$ 4.000. E aí, talvez repassar isso para o meu cliente seja um pouco complexo. Já o polográfico, ele me dá muitas informações e o custo-benefício dele, para nós profissionais e para o cliente, ele é muito legal. Então, por isso também que ele é muito utilizado. Ele dá muitas informações, ele tem alta aplicabilidade, ele é profundo e a Maria falou ali, validado pelo SATEPS, isso mesmo. Ele é profundo e ele consegue nos abastecer de informações. Tá? Então, ele é utilizado para tudo isso. Ele não é obrigatoriamente tem que ser o polográfico, mas ele é utilizado, é um dos que tem maiores demandas no mercado. Retirada de CNH, retirada para porte de armas de fogo. Quem tem armas de fogo, inclusive policial, né, concurso da polícia, precisa fazer avaliação, precisa aplicar teste. Trabalho em altura, né? Como eu falei, se no ASO, no atestado de saúde ocupacional, todo funcionário tem um ASO. Se no ASO a pessoa trabalha em altura, eu não sei quantos metros direito. Eu preciso, não vou mentir não, porque eu não sei de cor. Se a pessoa trabalha em altura e não tem avaliação psicológica ali, a empresa pode ser multada, tá? E concursos públicos, tá bom? Então, concursos normalmente é o que a gente mais escuta, né? E eu acho que é onde as pessoas colocam maior seriedade na, como que os testes são importantes. E aí também é onde acontece o maior, as pessoas querendo que você ajude elas a burlarem. Gente, eu já recebi tanta proposta de médico querendo saber o polográfico. Me dá aula do polográfico. Eu falei, não. Pessoas que iam fazer teste em concurso público. Me ensina, me dá umas dicas. Não. Porque é nosso. É nosso. Se eu fizer isso, não é uma questão de... além de ser errado, é tirar o nosso poder como profissional de psicologia. Gente, eu te falo, vários psiquiatras já pediram para mim. E eu falo que não, hoje eles são meus parceiros. Então, quando eles precisam, eu preciso de uma avaliação, eu preciso de uma segunda opinião, aplica o polográfico para mim. Isso acontece muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo. Porque eles sabem do poder. Normalmente, às vezes, eles sabem mais do que a gente, infelizmente. Mas há sim um reconhecimento de mercado e de outros profissionais, tá bom? E eu vou falar do polográfico descomplicado, mas antes de falar, gente, eu vou passar para as perguntas também. Vou falar um pouquinho do polográfico descomplicado, depois eu vou abrir para as perguntas que a gente já abraça tudo, tá? Até mesmo para eu abrir oficialmente aqui as inscrições. Gente, o polográfico descomplicado, vocês viram que o polográfico ele é bem denso, eu fiquei aqui 1 hora falando, eu poderia falar até amanhã, mas eu quis focar muito nas aplicabilidades, porque eu vejo que muitas pessoas usam o potencial do polográfico, a pontinha do iceberg só, mas só a pontinha. Né? Normalmente os profissionais usam ali só recrutamento e seleção. E, poxa, o polográfico ele pode ser usado de tantas maneiras legais, trazer tanto as informações pro profissional, pro psicólogo, que assim, para nós, né? Que eu acho uma dó. Às vezes a pessoa aplica o polográfico ali e, às vezes, por falta de conhecimento, não consegue ir além do que pequenas coisas. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido quão profundo é. Então, como que funciona o polográfico descomplicado? A gente aprende tudo sobre o polográfico. História, aplicabilidade, como se aplica, como se corrige, o que você fala na hora de aplicar, pré-requisitos, tem modelo de entrevista. Então, é muito mais isso que vocês viram hoje, tá? E funciona em 6 módulos. Gente, calma aí que eu vou abrir as perguntas, dá 2 segundos. Ele funciona em 6 módulos. Cada módulo você recebe um e-book, aula teórica, caderno de exercício, e há uma aula tira dúvidas ao vivo, como essa que a gente está fazendo aqui, só que aí a aula tira dúvidas, todo mundo pergunta, eu vou respondendo.
respondendo, trazendo casos, né? Igual eu estou fazendo aqui mesmo. Ah, porque fulano... Às vezes eu estou no... Todo mundo também tem acesso a um grupo exclusivo do Facebook, que esquecemos de colocar aqui. Vira e mexe, eu coloco assim, apliquei um polográfico, achei interessante. Gente, apliquei um polográfico hoje, assim assado. Ou os colegas também colocam, então vira uma troca bem interessante. O caderno de tabelas, porque como eu falei, todas as características que a gente aprendeu aqui, tem uma correção matemática. Então, você já tem um caderno de tabelas para você fazer um download e corrigir e usar quantas vezes você quiser, né? Porque eu sei que vocês vão usar muitas vezes. Estudo de caso, mais exemplos reais. Então, a gente vai tendo um estudo de caso, vai tendo exemplos, porque quanto mais eu trouxer para vocês, né? E é o objetivo, e é o que eu fiz hoje, muito aqui, pegar essa ferramenta e trazer para a realidade, trazer para realmente o local de trabalho, eu acho mais interessante, tá? E, no final, além do polográfico, a gente tem uma parte dedicada a construir documentos psicológicos para diferentes demandas. Laudo, parecer, tudo isso, porque eu falo que não adianta a gente só saber o polográfico. A gente tem que saber como comunicar isso para o mundo. Ah, já aconteceu, por exemplo, chegou um casal para mim, eles queriam fazer uma adoção e vieram encaminhados para fazer uma avaliação psicológica e eu apliquei o polográfico. Como? Aí eu aplico o polográfico e depois disso eu faço o quê? Então a gente tem que aprender a fazer um laudo, fazer um parecer, né, usar tudo da forma correta, de forma ética. Então a gente tem essa parte também de aprender a fazer documentos, criar modelos de documentos, tudo, tá bom? Bom, agora eu considero oficialmente abertas as inscrições do curso Palográfico Descomplicado. Aqui em cima da tela, ou aqui em cima, não sei, está escrito Curso Palográfico Descomplicado, inscreva-se. Quem quiser inscrever, é só clicar aí e eu vou tirar as dúvidas. Vamos lá. Nossa Senhora, calma lá. Gente, calma lá. Tássia, minha... Oh, peraí. Estou ficando um pouco perdida. Gente, estou pegando aqui. Cadê? Pergunta, é possível fazer avaliação e interpretação manual com o kit comprado na Vetoro ou é necessário software Skip? Para ter correção e interpretação precisa. Quem foi? Ana Cristina. Ana Cristina, o Skip, gente, só para que você entender. O Skip, ele é um pacote, é um programa que você compra pela Vetor, que ele é bem barato, inclusive, para correção online. Então, você tem que... Você faz um... Como é que fala, gente? Você coloca o teste, né? A folha de aplicação, manda para o computador, esqueci como é que faz isso, gente. Esqueci a palavra. E aí ele corrige para você. Então, eu vou te falar, Ana Cristina, o Skip, ele é ótimo para a parte quantitativa, tá? A parte quantitativa ali, que a gente aprendeu, vou até subir ali, essa parte aqui, ó. Cadê? Ele é ótimo. Mas a parte qualitativa, que é todo o resto, ele não é bom. Tá? Ele não é bom e aí ele deixa muito a desejar. Enquanto, por exemplo, a gente aprende algo que tem um monte, assim, tem um parágrafo de análise, o Skip tem, tipo, 3 palavras. Ele não é denso, ele não ajuda muito na interpretação e na análise de dados, tá bom? Então, se eu vou aplicar em grande demanda, em grupo, compra o Skip para te ajudar na parte matemática mesmo, a parte de contagem, etc. Agora, se você vai fazer algo mais manual, não compensa, tá bom? Tá, se a minha pergunta é, utilizo muito polográfico na área organizacional, como uma das ferramentas de avaliação psicológica para processo seletivo, isso é da Samantha. Constantemente me deparo com o seguinte impasse. Apesar de não ser necessária a alfabetização básica, percebo que algumas pessoas, por não terem feito continuamente atividades escolares, não possuem muito manejo do lápis, como se realmente não tivesse uma intimidade com atividades gráficas, entende? Percebo isso na dificuldade de escrita da pessoa, em outro ambiente que não seja do teste. Tenho receio que isso resulte em resultados projetados no teste que podem não condizer com a realidade psíquica do sujeito. O que você pensa sobre isso, Samantha? Essa é uma ótima pergunta. Muitas vezes, eu aplico o polográfico, algumas vezes, pessoa capineiro, de capinar. Foi capineira a vida inteira. Gente, o traço fino da pessoa já perdeu, tá? Ela não consegue ter o traço fino como a gente que escreve sempre.
Então, algumas características a gente realmente não vai conseguir corrigir, tá? Por exemplo, pressão, a pessoa pega o lápis assim, ela vai ter uma pressão maior, entendeu? Agora, há outras características, como inclinação, direção das linhas, distância entre as linhas, distância entre os paus, que é possível sim corrigir, tá? Então, o teste não está totalmente queimado, mas a gente tem que ter um olhar clínico, Samanta, excelente, que você tem, inclusive, já, né? Para perceber o quê? A pessoa já perdeu o traçado fino, a gente chama isso de traçado fino, tá? Por causa do trabalho braçal que ela teve. Aqui, ó, qual a sua percepção sobre o SCIP? Correção informatizada pelo gráfico. Já falei, né, Ana Cláudia, que o SCIP é ótimo para quantitativo. Qualitativo é ruim. O SCIP também tem uma outra problemática, viu, gente? Para você colocar o palografo, para o computador, o programa aceitar o seu arquivo, você escanear, lembrei a palavra. Você tem que escanear numa máquina X, do modelo X, então você tem que investir também em um scanner para uma parte muito pequena. Então, não sei se compensa assim, tá? Sou psicóloga, aprendi o polografo na faculdade, utilizei ele bastante no contexto de RH. Aprendi que a margem superior está relacionada ao relacionamento com a autoridade, mas no slide que você mostrou, que relacionado à figura de autoridade é a margem direita. Poderia esclarecer? Marcela, a margem superior, ela também está relacionada. Dentro da parte análise qualitativa, Marcela, eu coloquei algo assim muito superficial, porque, como eu disse, a gente não tem garantia que todas as pessoas aqui são psicólogos ou estudantes de psicologia, tá bom? Mas as margens, a margem direita e superior, a margem esquerda, está ligada a bem hierarquia mesmo. As margens, no geral, estão relacionadas a isso. Eu só dividi ali, tá bom? Mas em cada característica, gente, dessa qualitativa que eu coloquei, tem muito mais coisa, tem muito mais profundidade. Eu tinha colocado mais coisa, mas depois eu pensei assim, eu não posso garantir, eu tenho que ser ética nisso, tá? Então, Marcela, também, tá? Eu só não coloquei aqui tão esclarecedor, que nem, por exemplo, cada característica dessa, gente, no e-book, tem os autores, tem como se fala, tem explicando, para a direita é isso, para a esquerda é aquilo, aqui é que eu não posso falar mesmo, tá bom? Cadê? Alguém falou, Stanley. Opa. Ai, gente, peraí. O curso é online? O curso é online? Sim, o curso é online, mas eu gosto de deixar bastante claro. Apesar do curso ser online, gente, ele tem característica de presencial, da mesma forma que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, ele é online, mas a gente tem uma relação, a gente conversa, a gente troca figurinhas no grupo, tudo, como se fosse uma sala de aula. Outro ponto é que, apesar dele ser online, todas as pessoas que fazem o curso devem mandar um comprovante que é profissional, que é formado em psicologia, ou que é estudante de psicologia, e isso é checado, tá? Isso é uma norma porque, como eu falei, é uma ferramenta própria para psicólogos, então, apesar de ser online, a gente tem essa triagem, tá bom? Cadê? Pergunto, qual o valor médio de aplicação? E cobrado a parte aplicada durante o processo. Aí você está perguntando qual que é o meu valor, né? Qual que é o preço? E cobrado a parte aplicada durante o processo psicoterápico. Aí, Ana Cristina, é com você. Eu cobro só avaliação psicológica, tá? E aí eu cobro, assim, vamos lá. Eu cobro pelo tempo que eu gasto, tá? Então, seja o tempo de aplicação e de correção, ok? Eu não sei quanto que é a sua hora de trabalho, tá? Mas vamos supor que você gaste ali umas 5 horas de aplicar e corrigir, às vezes gasta um pouco menos, umas 4 horas para aplicar e corrigir, é o que você cobra de horas, né? Minha sessão por hora é 120, é 100, 50, espero que não seja 50, é 200, vezes 4, tá bom? E esse é o processo de avaliação. Agora, quando eu faço dentro do processo de psicoterapia, eu faço um preço mais em conta, porque a pessoa já está no processo, tá? É como se fosse uma cortesia, assim, como se fosse uma ferramenta que eu utilizasse. Você tem experiência em aplicar o palográfico? Tá. Online? Qual a sua opinião sobre a aplicação online? Vê isso como uma alternativa futura? Como podemos inserir na tecnologia sendo psicólogo? Digo a partir de testes psicológicos. Andréia,
não é possível aplicar o palográfico online, tá? Não existe ainda essa possibilidade. Não é possível. Não acho que isso, talvez, a gente precisaria de um programa muito forte, porque, assim, a pressão que a pessoa coloca na folha, ela também é analisada. Então, eu acho que isso vai fugir um pouco, tá? Então, não é possível aplicar o palográfico online, tem que ser presencial, e eu não sei se um dia vai ser possível. Pois é, vai ser, né? Mas eu não consigo ver isso a curto prazo ainda não, tá? Este material teórico será disponibilizado? Débora, quem se inscreve na lista de transmissão, na lista de interesses do curso, recebe um e-book totalmente gratuito que explica muita coisa. Não isso aqui que eu falei, mas tem mais coisas, tem outras coisas além dessas, tá? Pergunta, não entendi a afirmação de se ver se abstinência de drogas. Tá, vamos lá. Há uma característica, Ana Cristina, que eu não posso falar, que a gente consegue ver se a pessoa está em abstinência de drogas de 3 meses a menos, tá bom? Eu não posso falar qual característica que é, porque senão eu estaria queimando uma certa característica, que ele estaria queimando uma determinada parte do teste. Mas se a pessoa usou drogas dentro desse período, aí, por exemplo, álcool não é 3 meses, né? É menos. A pessoa é alcoólatra, então, não. Se a pessoa, por exemplo, está 24 horas antes ela usou drogas, usou álcool, então a gente consegue ver, tá? Agora, drogas, por exemplo, se a pessoa fez uso de crack em 3 meses ou menos, a gente consegue perceber devido a essa determinada característica, tá bom? É que eu não posso falar característica mesmo, gente. Mais perguntas? Perguntas estão digitando. Eu perdi alguma pergunta? Ana Cristina, eu realmente peço desculpas porque eu realmente não posso falar qual característica que é. Eu queria falar, né? A característica tal, você consegue ver isso, mas tem uma determinada característica que a gente consegue ver sim, tá? Abstinência. E é muito interessante, porque quem trabalha em clínica de reabilitação, eu sei que muitas vezes a pessoa, quando ela sai, ela tem que fazer um exame. Talvez ter esse controle seria mais interessante, menos invasivo. Uma ideia, tá? Na faculdade, fizemos a aplicação do polografo em nós mesmos. Cada um aplicou a si mesmo. Como iniciar a aplicação? Em quais pessoas? É seguro sem um curso específico? Jaqueline, eu nunca vi aplicar em si mesmo, tá? Não é seguro aplicar em si mesmo. Sem um curso específico, você vai conseguir aplicar, mas você não vai conseguir corrigir, analisar, interpretar com todo o potencial que o teste traz. Então, você vai ser uma ferramenta que acaba que ela fica até cara, porque você vai usar tão pouco dela, entendeu? E outra coisa, há pré-requisitos para a aplicação do teste também. Então, acho que nem sei se é seguro aplicar sem um curso específico, não. Porque há pré-requisitos de ferramentas, do que você vai falar, de como você vai orientar o examinando. Então, eu não acho seguro, não só não acho seguro, como eu não acho que compensa também não. Porque se você vai fazer um investimento e comprar um teste, e aplicar, e gastar esse tempo e corrigir, que seja para usar todo o potencial dele, você não acha? Tá, fizemos aplicação apenas para conhecimento. É porque, Jaqueline, quando eu aprendi o polográfico, cada um no colégio, na faculdade, eu fui submetida por outras pessoas, a gente fez meio que dupla, sabe? Então, por isso que eu achei um pouco estranho. Até mesmo para treinar como que se aplica. Pergunta, no site da Vetor, a composição do teste é um livro de instruções, bloco de 25 folhas, 5 roteiros de avaliação. Esses 5 roteiros são usados em cada teste? Não entendi por que 5. Esses roteiros de avaliação, eu acho, cadê? Esse roteiro de avaliação é um caderno de tabelas, tá, Ana Cristina? Essas tabelas, como você precisa de fazer alguns cálculos matemáticos, ele vem umas tabelas juntas, tá? Anexadas. Agora, você usa muito mais que 5. O problema é esse, você usa mais que 5. Você tem 25 blocos de folha de aplicação, teoricamente tem que vir 25 roteiros de avaliação também, entendeu? Mas vem 5, e você não pode xerocar, então depois tem que comprar mais. No Palografos Complicado, as tabelas, elas são, você consegue fazer o download, ter e imprimir quantas você quiser, tá? Quantos palografos, então, você for aplicar realmente.
E uma coisa, eu vou fazer uma crítica bem construtiva. Uma coisa que eu não gosto da folha do roteiro de avaliação da Vetor, que eu já testei várias vezes, eu acho as tabelas muito complicadas mesmo. Aqui eu faço mais passo a passo. Então, eu gosto mais, não só eu gosto mais, porque foi assim que eu, inclusive, construí, né, para se tornar mais fácil. Uma pessoa falou aqui que está achando super interessante, porque na faculdade não teve oportunidade. Eu perdi aqui, mas já vou achar de novo, pera aí. Devorando o conteúdo. Aqui está falando, concordo, aliás, a análise dele é bastante complexa, já que ele falou. A aplicação na faculdade foi para que a gente tivesse acesso a esses testes, suas análises e laudos. O que já foi ótimo, né, Jaqueline? Já foi um diferencial enorme. Eu acredito que seria bastante complexo aplicar isso em outra pessoa. É complexo, mas é possível. Minha pergunta é se o teste polográfico pode ser aplicado online da seguinte forma: o psicólogo estar online, o examinando está com o material adequado em outro lugar e ele realizar o teste. André, não pode. Ainda assim, não pode. Porque tem a forma como você entrega a folha para o examinando, a forma como você... Algumas características que você precisa ver a pessoa fazendo mesmo o traçado. Não tem como, André. Acredite, André, eu trabalho muito online. Eu queria muito que isso fosse possível, mas eu já pensei em diversas formas, mas não tem como, tá? O palográfico tem alguma... não conheço, tem alguma similitude com o teste de Viena? Antônio Roliano. Não conheço o teste de Viena, tá? Posso pesquisar depois. Não conheço, Antônio, me desculpe. Então, eu não posso responder, não sei. Não posso opinar. Pergunta, entendi. As tabelas lembram quantitativo, mas o que usamos para avaliação qualitativa? Ana Cristina, tabelas também. Tabelas e o olhômetro. Temos tabelas para qualitativo também, tá? Apesar de ser qualidade, também é pautado na matemática. Não vejo possibilidade, Simone, não vejo possibilidade de ser online. Tem que se medir com regra, inclusive. Como fazer isso online? Boa, Simone. Simone entende. É isso mesmo. Assim, não tem como aplicar online. Eu queria, porque assim, várias pessoas já me pediram. Eu acho que se fosse possível aplicar online, eu submeteria cada aluno do Palográfico complicado, assim. Mas não é possível. É extremamente analítico, não teria como mensurar os resultados online, não mesmo. Imagina só, Jaqueline. Geralmente você utiliza qual teste para avaliação da personalidade, além do PAL? Ana Cláudia, eu uso o palográfico. Agora, eu uso o palográfico, eu gosto muito de usar o HTP. O HTP é um teste que eu gosto muito. Gosto muito de usar o D2, mas ele vive sendo invalidado pelo SATEPS, então ele é muito inconstante. Tá? Agora, o que eu mais gosto mesmo é o palográfico. Eu sou viciada pelo palográfico. Sou uma devoradora. Alguém mais? Nos últimos 10 minutos da nossa aula. Gente, eu vejo assim, o polográfico, ele é uma ferramenta, como vocês podem ver, ele é muito extenso. A gente poderia ficar, eu estava brincando com o Bruno e com a Dayana, eu poderia ficar até amanhã falando do polográfico, a gente fica conversando sobre usos, quando, onde, mas ele realmente, tanto que ele é um curso, e a gente conseguiu dividir ele em 6 módulos, porque são 6 módulos que têm um conteúdo muito denso, muito grande, sobre o palográfico, tá? Porque o meu objetivo com o curso não é só, né, a Ana Cristina perguntou, mas como que faz a correção qualitativa? Não é só essa parte qualitativa matemática, que é também com tabelas, e é também com a médias matemáticas, a gente acha muitas médias. Mas é principalmente treinar o olhar dos alunos para que as pessoas, assim como eu, consigam pegar a folha e identificar algumas características. Pergunta. Tá, ó. Charlene falou, tá, se você não falou sobre os valores para o curso, vou falar. Tá, você confessa que tem um pouco de temor de testes, quando penso que no peso e responsabilidade dos laudos. Sei que grande parte dos processos de CRP se refere a documentos mal redigidos. O laudo aprendemos no curso e é fruto de estudos, prática? Ana Cristina, sim. Na verdade, o laudo que a gente aprende no curso é o laudo que é avaliado, que é o recomendado pelo conselho, tá? Todos os formatos de documentos que a gente aprende são os que são validados pelo conselho, tá bom? Eu também vejo, né, no final do jornalzinho do CRP tem lá, fulano não sei o quê, né, fala que é o caso de família da psicologia. E realmente eu vejo muita gente que não consegue fazer documento. Então a gente aprende sim, a gente aprende o que é o recomendado pelo conselho, tá? Você tem experiência do uso polográfico em orientação profissional com adolescentes?
Andréia, tenho sim, mas eu tenho muito mais de orientação, assim, porque ele não dá uma profissão igual outros testes dá, ou uma aptidão. A gente consegue avaliar alguns traços de personalidade que encaminham para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, relação interpessoal. Se a pessoa gosta de ter uma relação interpessoal, ela vai fazer um curso de TI, entendeu? Então, a gente consegue relacionar profissões com as características. Foi exatamente o que o meu professor falou na época. Tássia, com o teste palográfico, consegue-se avaliar as aptidões mentais primárias? Antônio Roliano, perguntas sempre difíceis. Não, não consegue. Olha eu pensando, não consegue, tá? Tássia, adorei a aula e a forma clara como que explicou tudo. Neste momento não posso fazer, estou terminando um curso consultório na prática. Mas essa aula me fez entender e desejar fazer. Nunca tinha pensado nesse seu uso na clínica. Muito obrigada. Obrigada a você, né, Cristina? Fico muito feliz que vocês estejam pensando além do RH, além de recrutamento e seleção, né, vendo que as potencialidades são maiores. Gente, alguém me perguntou, Clarice, me perguntou a questão dos valores, tá? O investimento hoje do curso pelo gráfico descomplicado ele é 680 para não assinantes e 580 para assinantes. Ou seja, os assinantes têm um desconto de R$ 100, que é muito maior do que realmente a assinatura do Psicoclub, tá? Então, vale muito a pena. A Charlene, na faculdade, tinha uma professora especialista no polográfico. Ela costumava dizer que o teste na clínica é muito importante, ela fazia uso. Eu também faço, Charlene. Vocês pensam em ter outra turma deste curso mais para frente, Andréia? Andréia, esse é a nossa turma 4. Provavelmente vai ter mais para frente, mas a gente não sabe quando. Até porque, hoje em dia, a gente está com muitos cursos aqui na academia do psicólogo, então a gente não consegue dar uma previsão de quando vai ter uma próxima turma, tá? Ou se vai ter uma próxima turma. Mas a gente já está na turma 4, que é super positivo, né? Pode voltar na tela de fala da escola, só para eu salvar aqui? Posso. Cadê? Escola. Tássia, quando você faz avaliação para empresas, por exemplo, para quem trabalha em altura, o parecer você escreve avaliação geral do candidato ou somente características ligadas ao tipo de trabalho? Juliana, eu avalio as características do trabalho ligadas ao tipo de trabalho, mas eu também avalio se há alguma característica, por exemplo, problemas neurológicos, problemas de abstinência de álcool e drogas, outras características importantes e essenciais, eu também dou uma avaliada. Por quê? Para aproveitar a ferramenta, né? Vamos aproveitar o potencial da ferramenta. Então, em vez de eu olhar só determinadas características, eu olho outras coisas também. Ou, por exemplo, na entrevista, o examinando falou uma coisa assim, assada, me deixou uma pulguinha no cérebro, eu também eu corrijo e analiso, tá bom? Jane Xavier, tá? Se você utiliza nos processos de coaching, Jane, isso é uma pergunta muito perspicaz. Na parte quantitativa do polográfico, a gente consegue ver os níveis de produtividade. Então, se a pessoa chega para mim com essa demanda, eu consigo aplicar o polográfico nela e oferecer uma agenda, a gente construir uma agenda que seja compatível com quais momentos do dia ela produz mais ou menos, tá? Então, não só no processo de coaching, mas em processos de organização, tá bom? Essa é uma parte bem estrutural mesmo do polográfico, é uma pontinha do iceberg que a gente pega e se transforma em outra coisa. Porque dentro do gráfico do ritmo de trabalho, a gente consegue ver assim, a pessoa produz muito de manhã, mas produz pouco à tarde. Então, a gente consegue adequar as atividades dela de acordo com esse nível de produtividade, tá bom? Espero que tenha. Cristina, pois fiquei muito interessada. Sou assinante do Psicoclub, há muitos cursos em andamento e muito material. Vale a pena assinar? Vale demais, né, Cristina? Não só pelo desconto, mas por todo o conteúdo. Inclusive, eu já escrevi alguns artigos, alguns não, escrevi um artigo, eu acho, sobre o palográfico. Porque eu realmente acho que é uma ferramenta que a gente tem que se apropriar dela, sabe? Se apropriar, se empoderar. Então, eu acho interessante. A Jane, é importante para a gente conhecer melhor o coach também, né?
Jane, você pode olhar a questão de nível de organização, nível de quanto ele se sente seguro. É legal. Uma sugestão, talvez, Jane, aí você me deu esse insight agora, tá? Aplicar um palográfico no início e no fim do processo de coaching. Olha que legal. Maria, obrigada, valeu. Vamos poder assistir essa aula? Perdi o início, tem interesse. Elizabeth Dias, essa aula estará disponível para todas as pessoas que são assinantes do Psicoclub, tá? São membros premium, Jane, é verdade. Eu e a gente está conversando, né, Jane? Mas é porque realmente... o que é o legal do palográfico? E principalmente do curso Palográfico Descomplicado? A gente consegue... Você aprende tudo do palográfico. Eu não falo assim, eu estou te ensinando o palográfico para isso. Eu estou te ensinando o palográfico. A partir do momento que você sabe todo o potencial da ferramenta, você consegue ver também em quais canais você consegue utilizar ele. A Jane mesmo acabou de fazer uma ligação fantástica, entendeu? Então, você olha, se a gente consegue ver isso, eu consigo usar naquele outra demanda, naquela outra área. E é exatamente isso. Eu vejo muitos cursos que ensinam uma determinada ferramenta para determinada situação. No Palográfico Descomplicado, não. A gente ensina a ferramenta. E a gente te dá exemplos de situações. Mas, se você falar, nossa, mas eu aprendi isso é possível analisar no Palográfico. Você já tem um conhecimento profundo. Aí você consegue captar essas situações também. Mas no curso você ensina a dar devolutivo para o cliente? Jane, a gente pode conversar sobre... Eu ensino como fazer o encaminhamento, tudo, do início, meio e fim. Mas a gente pode conversar, por exemplo, falar assim, a gente pode fazer uma aula só de como dar devolutiva, que eu acho super interessante. Já vou anotar, inclusive, que provavelmente eu vou fazer isso na próxima turma. Muito obrigada. Jane está super contribuindo. Como adquirir essa ferramenta? Antônio, para adquirir o curso Palográfico Descomplicado, é só você clicar aqui no botãozinho que está em algum lugar aqui, escrito inscreva-se, e você vai ser levado direto para a página de inscrição. Para adquirir a ferramenta, o bloco de aplicação, da folha de aplicação do Palográfico, é no site da Vetor, tá? E você precisa estar com seu CRP em mãos, que precisa ser cadastrado. Obrigada, gostei das explicações. Preciso sair. Boa noite, Cláudia. Muito obrigada por acompanhar até aqui. A gente também já está quase finalizando. Porque, em geral, toda vez que a gente aplica um teste, a pessoa pede resultado, sabe? Sim, Jane. E, na verdade, a gente precisa, né? É um pouco ético também a gente dar esse retorno, dar esse feedback, né? Gente, 1h30 já de aula. Alguém mais tem alguma pergunta? Você fala o uso do polográfico orientação vocacional? Minha bateria acabou e eu perdi. Falei sim, Lídia. Falei que a gente consegue captar características e conectar elas a algumas profissões, tá? Ela não dá profissões, né, como outros testes, mas ela dá as personalidades da pessoa. Preciso ir colocar minha filhota na cama. Beijo, Ana Cristina. Muito obrigada, querida. Antônio, obrigado por tudo. Obrigada a você, Antônio. Gente, vou finalizando a nossa aula por aqui. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, que aprendeu um pouco do palográfico aqui hoje. E realmente reforçar o convite. As inscrições do Palográfico Descomplicado estão abertas. Semana que vem a gente já começa o curso. Como eu falei, é um curso muito extenso, muito denso. É uma ferramenta muito legal de se aprender, que tem uma demanda muito grande. E são 6 módulos, aulas assim de interação, como a gente está tendo agora. Então, quem quiser se inscrever, fica o convite para se empoderar mesmo, se apropriar, não gosto de falar empoderar, mas se apropriar dessa ferramenta que é nossa, é exclusiva nossa, tá bom? Provavelmente vocês vão receber um e-mail amanhã explicando um pouco mais, falando um pouco mais do curso Palográfico Descomplicado, mas eu achei muito legal pelo feedback de vocês, para vocês entenderem a dimensão e a aplicabilidade realmente do teste, tá bom? Então, quem quiser se inscrever, clica aí no inscrever, vocês vão saber mais, ter mais informações, tá? Lembrando que quem quiser receber certificado dessa aula, tem que ter assistido até 70% da aula, ser membros prêmio do Psicoclub, e quem não é membro prêmio pode se cadastrar, pode ser assinante até 48 horas, e aí vai receber o certificado, tá bom? Ampliou a dimensão e aplicação do teste, Andréia. E a nossa ideia aqui, nosso objetivo com essa aula era justamente ampliar o horizonte que vocês têm
porque eu sei que isso muitas vezes não é realizado na universidade, né, na graduação. E aqui a gente consegue ver realmente a dimensão que é realmente essa ferramenta. Eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no nosso curso Holográficos Complicados. Estou ansiosa, já anotei a ideia da Jane ali. Com certeza vamos colocar isso. E muito obrigada, viu, gente? Beijos, até mais. Até o curso, né? Na verdade, até o curso Holográficos Complicados.